aluno! Nessa unidade vamos estudar acerca do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda incide sobre todas as espécies de rendas? Você sabe me responder se caísse em seu concurso? Para responder tudo sobre este assunto, vamos contar com o professor Edivaldo Nilo. Boa aula! Vamos nessa. Vamos iniciar, a partir de agora, o estudo do imposto sobre a renda. Um imposto muito importante para o nosso sistema tributário nacional, aí trabalhando tanto com o imposto sobre a renda de pessoa física, como o imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Claro que uma pincelada aí, principalmente para a área jurídica, sobre esse tema. Vamos nessa? Vamos nessa. Com certeza aí vamos trabalhar com os pontos fundamentais, tanto do imposto de renda pessoa física, como o imposto de renda pessoa jurídica, resolvendo os últimos exercícios que caíram em concursos públicos a respeito dessa temática. Então veja, imposto sobre a renda. Primeiro ponto é você saber qual é a legislação que vai se aplicar ao imposto sobre a renda. É claro que no Brasil, a legislação sobre o imposto sobre a renda ela é bastante esparsa. Isto é, ela está contida em diversas leis brasileiras. Agora, eu vou citar para vocês os principais leis que que normalmente são cobradas em concursos públicos. As principais normas, tanto do imposto de renda pessoa jurídica, como do imposto de renda pessoa física. Então, começamos com as normas gerais dos artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional. Antes, você sabe aí que o imposto de renda também está disciplinado no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, bem como aí no parágrafo 2º desse mesmo artigo 153 da Constituição Federal. Então, aqui, a respeito das normas infraconstitucionais, temos as normas gerais do Código Tributário Nacional, que são as que mais caem em concursos da área jurídica, os artigos 43 a 45 do CTN. A respeito, aqui temos que separar, das normas do imposto de renda pessoa física, as duas principais leis são a principal, na verdade essas são as duas principais, mas a principal é essa aqui, Lei 7.713 de 88. Na verdade, aí é a principal lei ordinária sobre o imposto de renda. Também temos, a respeito do imposto de renda pessoa física, uma lei importante, que é a Lei 9.250 de 95. A respeito do imposto de renda pessoa jurídica, temos as leis 8.981 de 95 e 9.430 de 96, claro, aí referindo ao imposto de renda pessoa jurídica, as normas principais, como eu disse para vocês no início, as legislações do imposto de renda estão bastante esparsas, estão aí diluídas em diversas legislações diferentes. Mas as principais são essas, no âmbito da Lei 7.713 de 88, 9.250 de 95, imposto de renda pessoa física, 8.981 de 95 e 9.430 de 96, pessoa jurídica. Vamos nessa? Vamos nessa. Além disso, citamos aqui o RI. O que é o RI? Me faça rir. Aqui, o decreto 3.000 de 99, que está bastante desatualizado. A nossa querida União Federal faria um bom serviço para a população brasileira se criasse um novo regulamento do imposto de renda, porque esse está bastante desatualizado, que é o decreto regulamentar 3.000 de 1999, regulamento do imposto de renda, o RI. Então, o decreto 3.000 de 99 é a norma infralegal, o decreto regulamentar que estabelece as normas detalhadas do imposto de renda. Ok? Dito isso, o artigo 153, parágrafo 2º do texto constitucional, afirma que o imposto de renda tem que observar os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade nos termos da lei.
passamos a trabalhar com esses conceitos bem relevantes para o nosso mundo dos concursos. Então veja, o conceito de generalidade, adotando a doutrina dominante. Quer dizer que o imposto de renda, em regra, vai incidir sobre todas as pessoas, independentemente de estado civil, de opção sexual, de opção religiosa, de função exercida. Esse princípio da generalidade, ele é fundamental, porque ele concretiza o princípio da isonomia ou da igualdade, uma vez que, antes da Constituição de 88, tínhamos aberrações no nosso sistema do imposto de renda. Tínhamos isenções em razão do cargo ocupado. A pessoa era senador da República, era magistrado, tinha isenção. Quanto o trabalhador normal, que estava lá se matando, não tinha. Então era um absurdo. E a Constituição veio proibir isso. Tanto com o artigo 150, parágrafo 2º, que traz o princípio da isonomia, quanto o artigo 153, parágrafo 2º, que traz o critério da generalidade. Ou seja, a generalidade diz que, em regra, o imposto de renda vai incidir sobre todas as pessoas. Então, esse critério, quanto mais ele é observado, mais se tem, né, uma concretização da igualdade. Por exemplo, quando se diz que aqueles que praticam atividades ilícitas também vão pagar imposto de renda, né? Aquelas pessoas que cometem contravenções penais, aquelas pessoas que cometem crimes, né? Aí o tráfego, né? de diversos entorpecentes. Então, né? O tráfico, né? De diversos entorpecentes, como drogas, como cocaína, como maconha, né? Como lança-perfume. Então, esse tipo de tráfico, aquelas pessoas que oferem renda decorrente disso, também vão pagar o imposto de renda. Isso também decorre da generalidade, que não distingue o tipo de pessoa em que vai incidir o nosso querido imposto de renda. Beleza? Já a universalidade, então só em resumo, a generalidade é a incidência do imposto de renda sobre todo o tipo de pessoa, independentemente de função exercida, de atividade exercida, de opção sexual, de partido político e assim por diante. Já a universalidade é o contraponto da seletividade. A universalidade é o contraponto da seletividade porque diz que o imposto de renda vai incidir sobre todas as espécies de renda, né? Não distinguindo aquelas que são essenciais ou não. Ou seja, a doutrina diz que é um contraponto à seletividade. O imposto de renda vai incidir sobre todas as espécies de rendas auferidas. Então, essa é a regra, né? Você sabe que a seletividade diz que vai se tributar de acordo com a essencialidade do bem ou da mercadoria. Aqui não há nem que se falar disso, porque aqui estamos falando de renda. Então, a universalidade afirma que o imposto de renda vai incidir sobre todas as espécies de renda. Chama a sua atenção que essa é a doutrina majoritária. Isso é, vou até botar aqui no quadro por ser muito importante e por cair demais em concurso público, né? Você relacionar generalidade com pessoa e você relacionar universalidade com renda. Então você relaciona generalidade com pessoa e universalidade com renda. Mas essa é a doutrina majoritária. Existe doutrina minoritária, por exemplo, a professora Mary Elbe Queiroz, que inverte as proposições. Ela fala que, na verdade, a generalidade é a incidência do imposto de renda sobre todo tipo de renda. E a universalidade é a incidência do imposto de renda sobre todo tipo de pessoa. Mas essa é a doutrina minoritária. Então, a majoritária é que vai incidir sobre toda a pessoa, a generalidade, e a universalidade sobre todo tipo de renda. Chamando a sua atenção
que os estudiosos, de forma minoritária, aí, por exemplo, a professora Mary Elbe Queiroz, inverte essas proposições. Ok? Dito isso, vamos falar também que o nosso imposto de renda, ele tem que observar a progressividade das alíquotas. O que é a progressividade das alíquotas? Quer dizer que quanto maior a renda, maior deve ser a alíquota. Então, quanto maior a renda, maior deve ser a alíquota. Então, a alíquota, ela cresce à medida em que se ofere a renda. Veja que, por exemplo, a alíquota progressiva se distingue da alíquota proporcional. Por quê? Porque na alíquota proporcional, a alíquota é constante, independentemente do valor. Então, veja, por exemplo, se o imposto de renda fosse um imposto proporcional, só teríamos uma alíquota. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de 25%. Né? A alíquota seria constante, independentemente da renda. Mas, por exemplo, como ele é progressivo, a nossa legislação, por exemplo, de imposto de renda pessoa física distingue 7,5%, né? Temos a alíquota de 22,5%, temos a alíquota de 27,5%, que é a última alíquota, e também temos de 15%. Então, perceba que aqui a alíquota é progressiva porque ela vai subindo à medida em que se sobe a renda. E na proporcional, não. Na proporcional, a alíquota é constante, uma alíquota só. Agora, chama a sua atenção que caiu em prova recente um ponto, né, que você deveria raciocinar. A questão diz o seguinte: quando se chega na última alíquota do imposto de renda, quando se chega na alíquota máxima do imposto de renda, a renda oferida a partir daí torna-se o imposto proporcional. O que disse essa questão? Diz o seguinte: se você, né, por exemplo, mais de R$ 4.700, né, por mês, aí se aplica a alíquota de 27,5%. Se a pessoa ganha 5 mil, se a pessoa ganha 200 mil, se a pessoa ganha 400 mil, a alíquota é de 27,5%. Então, quando se chega à última alíquota do imposto de renda, o imposto se torna proporcional. Isso é verdade, porque a partir daqui, a alíquota se torna constante. Isto é, essa questão fez, na verdade, você pensar. Em outras palavras, em outros termos, né, noutra toada. Quando se chega à alíquota máxima do imposto de renda, o imposto acaba se tornando proporcional, uma vez que a alíquota, a partir daqui, vai ser constante. Continuamos daqui a pouco. Um forte abraço. Quer saber como foi seu aprendizado sobre esta aula? Faça o quiz e veja como está a fixação da matéria. Aproveite que você poderá assistir a aula quantas vezes for necessário para o seu completo entendimento. Aproveite desta facilidade!